Fala galera, meu nome é Rubens, sou conselheiro de embaixadores do Rei, aqui de Fortaleza, Ceará, faço parte do DCE Unidos do Ceará e eu vou ajudar vocês a gente estudar juntos o nosso manual do candidato, tá? Iniciando eu trabalho nos postos, na organização Embaixadores do Rei e especialmente a vocês, embaixadores da minha embaixada, a Embaixada Milton Viana. E hoje a gente vai começar o estudo, tá? Com a tarefa número 2. Tarefa número 2, que é o plano de salvação, tá? Tarefa número 2, vocês podem ver, tá certo? E o que consiste a tarefa número 2? A tarefa número 2 é decorar os versículos, tá bom? É você decorar exatamente do jeito que está aqui. O título, tá certo? Número 1, qual é o título? Todos são pecadores. O versículo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a referência, que está lá em Romanos 3:23. Então o embaixador, o que ele tem que fazer? Ele tem que decorar os versículos, da forma como está aqui. O título, o versículo e a referência, tá certo? E aí eu vou recapitular quais são esses versículos que você tem que aprender. Título 1, todos são pecadores. E o versículo é, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos nós sabemos que a humanidade é pecadora, tá certo? O homem, ele pecou, ele já nasce pecador, desde Adão e Eva, quando eles pecaram. O nosso DNA, ele já é pecaminoso. E por conta do pecado nós somos separados de Deus, Há um abismo entre a gente e Deus, tá bom? E por isso o pecado, ele nos separa de Deus, tá certo? E aí, por conta de sermos pecadores, aí vem o título 2. Título 2, todos estão perdidos sem Cristo, tá certo? Qual é o versículo? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho do Homem não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ou seja, está lá onde? Em João 3:36, tá? Tudo que eu estou falando é para vocês decorarem. Esse versículo, ele fala o seguinte, muito simples. Aquele que crê no Filho, quem é o Filho? Jesus Cristo, tem a vida eterna. Porque por sermos pecadores, nós estamos afastados de Deus. E para a gente se aproximar de Deus, nós precisamos crer naquele que é o nosso Salvador, a ponte que nos leva até Deus, o caminho, o único caminho que nos leva até Deus, que é Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Então aquele que crê no Filho tem a vida eterna, ou seja, vai para o céu, um dia todos nós vamos morrer, mas nós temos um lugar, que é o céu, ao lado de Deus. Então aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho do Homem, ou seja, não crê em Jesus Cristo, não verá a vida, ou seja, a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Infelizmente é o inferno, não é verdade? E aí, depois de entender isso, vem um terceiro, o plano de Deus para a salvação de todos. E aí é um versículo super conhecido que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E está escrito aonde? Em João 3,16. É um versículo fácil, embora ele é um versículo extenso, mas é um versículo conhecido, que muitos de vocês já devem saber, que diz o seguinte, Deus, ele vendo que a sua humanidade estava em pecado, e que o homem, o ser humano, estava perdido, sem Cristo, ele teve um plano, que foi dar o seu filho, o seu único filho, para morrer na cruz, e todo aquele que crê no Filho terá o quê? A vida eterna, tá certo? E aí está lá em João 3,16. E além de ter a vida eterna, ele não vai sofrer, não vai perecer, tá certo? Como diz aqui no versículo, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não sofra, não tenha nenhuma consequência, do pecado, mas sim receba a vida eterna. E aí a gente caminha para o último tópico, que é o 4, tá? Só que o 4, ele é dividido em 3 subtópicos, que são 3 versículos. O que o pecador deve fazer? O que o pecador deve fazer é o tópico 4 e a letra A, arrepender-se de seus pecados.
E aí o versículo é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Está escrito aonde? Atos 3,19. O que esse versículo quer dizer? Que Deus já fez a parte dele, deu o seu Filho para morrer por amor a cada um de nós. Então nós temos acesso a ter a vida eterna, temos acesso livre agora para chegar até Deus. O pecado não é mais um empecilho, porque agora nós temos Jesus Cristo como nosso caminho. Porém, nós precisamos tomar uma atitude. Qual é essa atitude? Primeiro, arrependei-vos de seus pecados, ou seja, eu preciso arrepender dos meus pecados. E o versículo fala, eu preciso me arrepender e me converter, ou seja, mudar as minhas atitudes, para que sejam o quê? Apagados os meus pecados e venham assim o tempo de refrigério. O que é o tempo de refrigério? É a paz, é a tranquilidade, é a certeza que se algum dia acontecer algo comigo, Deus está me guardando. Eu vou um dia encontrar com Ele no céu, na vida eterna, tá bom? A letra B é ter fé em Cristo. Muito fácil. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Atos 16:31. Ou seja, crer em Jesus dá uma garantia que toda a minha família vai ser salva? Bom, infelizmente não, porque a salvação ela é algo individual. Mas ele está dizendo o seguinte: se eu creio em Jesus Cristo, eu vou ser salvo. E através da minha vida, Cristo vai ser pregado aos meus familiares para que eles também venham entender a misericórdia de Deus, a salvação através de Jesus Cristo. Então, por isso que ele fala: crê em Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, tá bom? Mas para a gente crer é uma atitude de fé, que é o tópico, né? Ter fé em Cristo, tá bom? E por último, confessar a Cristo, ou seja, isso aqui é um versículo grande, mas que tem uma lógica, é fácil de decorar também, ó. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aí você inverte: mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Está lá onde? Em Mateus 10, 32 e 33. Versículo muito simples também. Se nós confessarmos Jesus às pessoas, não temos vergonha de dizer: olha, então esse versículo, você não precisa ter vergonha de ser crente, né? De dizer para as pessoas: olha, eu sou embaixador do Rei, eu sou crente do Senhor Jesus. Ou seja, aquele que me confessar diante dos homens, ou seja, você dizendo quem você é, a sua identidade: eu sou embaixador do Rei, né? Assim, ou seja, como o versículo está dizendo, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, Jesus vai nos confessar, ou seja, te confessar diante do Pai dele, né, que é o nosso Pai, que está nos céus. Mas se a gente negar, se a gente dizer: não, eu não sou crente, eu não vou para a igreja, tu vê uma pessoa, né? Ou seja, estiver negando quem nós somos diante dos homens, Jesus também vai nos negar diante do nosso Pai que está nos céus. Por isso a gente deve ter o cuidado, tá bom? De sermos verdadeiramente embaixadores do Rei, porque, como diz o significado do nome, né? Embaixador do Rei é aquele que representa Jesus Cristo aqui na terra. E como representantes de Jesus Cristo, nós precisamos confessar Ele todos os dias, tá certo? Então é isso, que vocês possam cumprir a tarefa número 2, tá? Do manual do candidato, onde vocês precisam ler os versículos, decorar os versículos, título, versículo e referência, e falar para o seu conselheiro, tá certo? E aos meninos da Embaixada Milton Viana, aguardo que vocês possam cumprir essa tarefa e a gente conversa mais, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.